com muita alegria, né, que eu volto a essa casa tão acolhedora. Eu queria agradecer a todos vocês, aos trabalhadores, em especial a Sandra que fez o convite. Sempre que precisar, conta comigo, viu? Eu não quero perder nenhuma chance que se apresente para que a gente converse um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo, sobre a nossa doutrina, que é o melhor caminho que a gente tem aí para ascender na escala evolutiva. O que a gente vai dissertar hoje, né, o tema que a gente escolheu, é a lei de Deus, ou lei divina, ou lei natural. Da última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre um homem de bem. É um capítulo lá do Evangelho que trata do bom cristão, né? Do homem que está no caminho reto, no caminho correto. E a lei de Deus tem tudo a ver com o homem de bem. Então vamos tentar entender isso hoje aqui, juntos. Um dos preceitos do homem de bem, né, um dos mandamentos, é aquele que cumpre voluntariamente e integralmente a lei de justiça, amor e caridade. Então, a lei de Deus, ou a lei divina, ou a lei natural, tem tudo a ver com o homem de bem, o bom cristão. Vamos tentar então aprofundar um pouquinho o conhecimento da lei divina, lei de Deus, tá? A lei de Deus, como o próprio nome diz, se ela foi criada por Deus, ela tem os atributos divinos. Quais são? Ela é imutável, ela é eterna, assim como Deus. Ela é inviolável, no sentido do bom caminho. Vamos entender isso daqui a pouco. Então ela sempre esteve aí. A lei divina sempre esteve aí. Então, como ela tem os atributos de Deus, os atributos divinos, deixa eu mudar um pouquinho então aqui o rumo da nossa prosa, para ver se a gente entende bem isso. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, feita por Kardec, é: que é Deus? Ele não perguntou quem é ou o que é Deus. Então a pergunta dele foi: que é Deus? É bem abrangente, né? Ele deixou, entre aspas, na ignorância, para que os espíritos trouxessem essa definição para nós. E a resposta foi maravilhosa, abrangente e simples. Tudo que é muito, muito inteligente é simples, né? Não precisa ser muito complicado para ser inteligente, ao contrário, né? Então a resposta que os espíritos nos trouxeram é que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Simples. Podemos ir embora, Sandra. Né? Essa resposta, se a gente for colocar aqui mesmo, nós temos pessoas aqui que estamos na média, no mesmo nível de evolução espiritual, né? Eu não estou falando de conhecimento, gente, estou falando de nível de evolução, aquelas duas asas, né? A asa da inteligência e a asa da caridade, né? Da espiritualidade. Então a gente tem pessoas diferentes aqui, que têm histórias diferentes, encarnações diferentes, né? Estamos em nível muito parecido evolutivo, mas temos visões diferentes. Então se a gente perguntasse aqui: que é Deus para você? Como é que cada um de nós responderia a esse questionamento? Será que a maioria de nós responderia que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas? Ou cada um de nós teria uma resposta um pouco diferente? O que vocês acham? Se vocês puderem me ajudando, a gente vai desenvolvendo o tema, viu? Porque e não tem resposta certa e errada, tá? Só falar, deixa o coração falar. Vocês acham que a resposta seria parecida com essa dos espíritos ou não? Acho que não, né? Seja um pouco diferente dentro do entendimento de cada um. Deixa eu fazer essa pergunta, deixa eu colocar essa questão de uma forma um pouco diferente. O que vocês acham? Como é que vocês acham que a gente pode... Como é que Deus chegou até cada um de nós? Deus nos foi apresentado quando nós encarnamos, pelos pais, enfim, pelos amigos, né? Vocês acham que Deus
a gente começou a conhecê-lo e a entender na medida em que cada um de nós foi frequentando alguma religião, algum templo religioso, um centro espírita? Ou vocês acham, vou deixar uma terceira opção aqui, né? Que Deus sempre esteve lá no nosso íntimo, né? Ele é intrínseco a cada um de nós. Ele sempre esteve lá, né? A gente sempre se sentiu parte do todo. O que vocês acham entre essas três opções? A terceira. Alguém pensa diferente? Não. Então Deus sempre esteve lá, no íntimo, né? A gente sempre, aquela fagulha, né? A centelha divina, né? Que a gente aprende, aquela sensação de pertencimento que a gente tem, que a gente pertence ao todo, fazemos parte do todo. Mas eu acho também que na medida em que a gente vai encarnando, a gente vai sendo apresentado, entre aspas, a Deus também. Vamos imaginar que a gente tenha, ou que algum irmão nosso esteja passando por uma encarnação lá numa tribo de uma ilha remota no Oceano Pacífico. O nosso aqui é o Atlântico, né? O Pacífico é mais longe ainda de nós, né? Provavelmente não é uma ilha cristã, está muito remota, né? Muito longe, quase selvagem ainda, né? Então esse irmão está lá, esse espírito está encarnado lá, em cumprimento da lei de Deus, está lá por isso. Será que ele tem a sensação ou conhecimento de Deus que a gente tem, né? Então será que o fato de todos trazermos no nosso íntimo, lá no nosso âmago, essa centelha divina, será que faz com que todos tenhamos a mesma sensação, o mesmo conhecimento, a mesma compreensão de Deus? Não, né? Eu também acho, concordo com vocês. Eu acho que na medida em que a gente encarna, reencarna, e a gente vai tendo uma dimensão maior, uma compreensão maior de que é Deus, né? Por isso que a gente pode chegar na seguinte questão, né? Será que Deus também evolui na medida em que evoluímos? Ou Deus sempre esteve aí do jeito que Ele é? Ele não tem evolução? Vocês acham que não? Ele não evolui, Ele não muda, Ele não aprende? Essa questão é que eu queria chegar. Deus, os atributos da divindade de Deus, é imutável, aquele negócio todo, né? Ele é eterno. Ele sempre esteve do jeito que Ele é. Essa sensação de que Ele evolui é porque nós evoluímos, nós aprendemos. Então, na medida em que evoluímos, a gente vai aumentando a compreensão de Deus, a gente vai aumentando o entendimento de Deus. Olha que legal. E a gente acha não, né? Como a gente tem a encarnação e a gente esquece do passado, a gente esquece das outras vidas que tivemos, a gente imagina que Deus também vai acompanhando o crescimento e a evolução, né? Mas Ele não precisa, né? É nós que vamos aumentando a compreensão divina, a compreensão de Deus, a presença de Deus no nosso íntimo, e vamos aprendendo e compreendendo melhor, vamos tendo uma relação melhor com Deus, né? Se a gente for definir o que é evoluir, como é que a gente evolui? Como é que a gente aprende? A gente se aproxima de Deus. Evolução, se a gente for definir numa frasezinha, é se aproximar de Deus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais evoluídos estaremos como espírito, como seres humanos. Concorda comigo? Então a evolução é isso, é se aproximar de Deus, né? E é muito difícil, a gente sabe quanto é difícil isso, né? A gente sabe quanto precisamos lutar para nos aproximarmos dele, né?
Por isso que a gente eu faço essa relação no início do nosso papo entre a lei divina, ou lei de Deus, e o próprio Deus. Porque algo feito por Deus, vamos imaginar que o universo tem uma constituição, não é uma constituição que a gente tem aí, que está toda hora sendo mudada e descumprida, né, pelos nossos políticos, né? Mas vamos imaginar que o universo tivesse uma constituição promulgada por Deus, seria essa lei de Deus, essa lei divina, da qual a gente vai conversar um pouquinho hoje. É a que rege todo o universo, é a que comanda todo o universo. Então, se ela foi escrita e promulgada por Deus, ela só pode ter atributos divinos, senão ela não seria de Deus. Então, ela é imutável, tanto quanto Deus. Ela já nasceu pronta e perfeita. Ela é inviolável no sentido de que a gente, descumprindo a lei, nós vamos ter consequências para consertar. E o legal dessa lei, legal sim, né? Não é tão legal isso. O bom dessa lei é assim, se você acordar um dia e falar assim, eu não concordo muito com a lei de Deus, não, eu não vou cumprir. Por que eu vou cumprir a lei de Deus? Né? A troco de quê? O que eu vou ganhar com isso? Não adianta você pensar assim, é insano, é insanidade se a gente pensar assim. Porque a lei de Deus, ela esteve aqui desde sempre. E ela estará aqui eternamente. Ou seja, se eu fizer muita coisa errada nessa encarnação e depois vir corrigir o que eu fiz de errado, ela estará aqui para comandar a nossa vida, né? Para que a gente evolua junto com ela. Olha só que legal. Vamos recorrer de novo a Allan Kardec. Ele tem uma definição lá no livro dos Espíritas que eu trouxe para vocês, é a questão 614, em que ele fala da lei natural. Ele não, os Espíritos respondem a Allan Kardec, né? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha só, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Não teria como ser mais profundo, mais explícito e mais explicativo essa definição da importância das leis de Deus, da lei natural ou da lei divina. Então, na medida em que a gente se afasta do cumprimento da lei, seja por revolta, seja por acomodação, seja por, sei lá, o motivo que for, a gente vai encontrar a infelicidade, a gente vai ser infeliz. Isso quer dizer se afastar de Deus. Na medida em que a gente se aproxima de Deus, a gente vai ficando mais feliz, né? Não foi isso que Cristo prometeu para nós? Só vamos encontrar a felicidade plena. Na verdade não é nenhuma promessa, é uma sentença que Deus nos deu, né? Você será perfeito e consequentemente totalmente feliz, encontrará a felicidade plena. Não adianta, você pode não querer ser feliz, mas você vai ser. Esse é um destino a que todos estamos sentenciados. A diferença é o tempo que vai levar. Alguns de nós chegarão antes lá, outros de nós demorarão um pouquinho mais. Como é que eu faço para chegar rápido lá, Ivan? Cumpra a lei de Deus, conheça a lei divina e a cumpra. Esse é o caminho mais rápido para a nossa felicidade. Como a felicidade é uma sentença de Deus, trazida pelo Cristo, a gente precisa se aprofundar mais na lei de Deus. Vamos entender um pouquinho, né? Algumas características da lei divina, da lei de Deus ou lei natural. É a mesma coisa, tá? Então, como eu falei, está lá no Evangelho, tá? A eternidade. Então, como eu disse, é um atributo de Deus,
Então ela é eterna. Eterna é diferente de nós que somos imortais, tá? Nós somos criados e não vamos morrer nunca. Eterno é aquele que sempre esteve aí, sempre existiu. Deus sempre é eterno e as suas leis também. Sempre estiveram aqui comandando tudo que acontece à nossa volta. A imutabilidade. Essa não tem chance de juntar lá um deputado, senador e mudar toda a Constituição. Não vai acontecer. Não há necessidade de fazer isso. Ela é perfeita na sua essência. Ela é a única capaz de garantir a nossa felicidade. Então vai mudar para quê? Então, imutabilidade. Ela nunca vai mudar. Está escrita na consciência, aquilo que a gente falou no início, né? Que Deus está lá no nosso íntimo, aquela sensação de pertencimento, a centelha divina que todos carregamos, mesmo que morássemos numa ilha deserta, lá no meio do Oceano Pacífico, sem contato com a civilização, mesmo aquele irmão lá tem a centelha divina, mesmo ele sabe da existência de alguma coisa superior, de uma inteligência superior, né? O nome de Deus, ele depende muito da região do planeta e de como cada um lida com a religião, mas é o mesmo Deus, é o Deus de todos nós. Então ele está lá na consciência de todos. Antes da gente continuar nas características da lei, mais um questionamento para a gente pensar. Vamos pensar junto. Nós temos quase 8 bilhões de seres humanos encarnados atualmente. Quase, não sei nem se já passou esse número aí, mas está beirando isso aí. E o Espiritismo nos ensina, né, que existem mais umas 3 vezes esse número de espíritos desencarnados, aguardando uma chance de estar aqui conosco para experimentar a encarnação e conseguir avançar na escala evolutiva. Então vamos pôr aí, vai arredondando a nossa conta, uns 30 milhões aí de espíritos, só na Terra, só aqui, só nesse planeta. Esses números eles vão dando para a gente, vai ficando meio preocupante, né? Olha só, quanta gente esperando uma chance de nascer aqui e de ter a chance de evoluir, de aprender. E quanta gente tem na fila lá, né? E tem muita gente aqui, muitos de nós, perdendo tempo. Um tempo precioso, né? Eu não sei quando eu vou conseguir voltar aqui. Se eu perder essa chance que Deus me deu de corrigir meus erros, de espiar minhas falhas com o próximo, talvez eu demore muito para voltar aqui, né? Para ter outra chance. Então a gente precisa aproveitar o momento, a gente precisa aproveitar o agora. Mas vamos voltar no ponto de 30 milhões de irmãos aqui no nosso planeta. E olha, a Terra é um planeta pequenininho do sistema solar. Tem acho que 9 planetas aí no nosso sistema solar conhecido. Nós estamos falando da terceira dimensão, que é essa aqui, em que a gente se enxerga. Já dizem que tem a quarta, a quinta dimensão, que vivem aqui junto conosco nesse mesmo espaço, mas a gente não tem condições de ver. Não vou entrar nesse detalhe também, porque eu não conheço essa física quântica, esse negócio todo aí. Mas vamos voltar nos 30 milhões, que é o que a gente consegue enxergar, né? Ou nós, ou os médiuns nos ajudam a enxergar alguns outros aí que ainda não estão encarnados. Vocês acham que Deus é aquele senhor de barba branca que fica igual aqueles filmes de ficção científica na frente de uma telona, em que cada um de nós é um pontinho, né? E ele fica lá comandando, né? Roberto vai para cá, a Sandra vai para lá, o Ivan vem para cá. Não faz isso, isso aqui vai te levar para o inferno, né? Por umbral, antes, purgatório, vai saber, né? Será que ele é aquele senhorzinho de barba branca que fica comandando tudo? Se ele sair para tomar um café, a gente faz uma burrada lá, não pode, tem que ficar de olho, né? Não é assim, né? Ele comanda o nosso planeta, os demais planetas, tudo que ele criou através das leis que estão aí desde sempre.
claro, com o auxílio dos espíritos já avançados, superiores, que são como auxiliares. Eu fico imaginando, às vezes, aqueles filmes que a gente vê de ficção científica, né? Imaginando assim que Deus ou a inteligência, o todo, deve estar como se fosse uma enfermaria bem limpinha, né? Aquele monte de gente ajudando ele, com aquele monte de equipamento, né? Comandando tudo, né? Mas ele não precisa necessariamente saber onde o Ivan foi ou deixou de ir, né? O que a Sandra fez antes de vir para cá. Não precisa. Ele tem as leis que estão aí desde sempre e que comandam. Quando a gente veio lá do mundo animal, quando a gente está saindo da última etapa antes da gente vir para o mundo, a gente virar um ser humano, é o mundo animal. Nós já fomos animaizinhos, né? Alguns fomos animais nesse mundo aqui, mas eu acho que mais provavelmente nós fomos animais em outros mundos. Nós viemos para cá já como seres humanos. Eu imagino, não sei se não tenho esse conhecimento todo. Mas a passagem do animal para o ser humano é quando ele individualiza o fluido cósmico universal, né? Ele passa a ser um espírito com E maiúsculo. Então ele deixa de ser o espírito, o todo, né? O fluido todo, e passa a ser o Ivan. Então, quando eu me individualizei, eu passei a ser esse espírito aqui, e esse espírito aqui é imortal. Não tem mais. O caminho é só ascender, é só aprender, né? Mas quando eu saí do mundo animal e me individualizei, isso serve para todos nós aqui, para cada um de nós. Vocês acham que a sensação, a compreensão de Deus era a mesma que nós temos hoje? Será que era? Será que a nossa compreensão de Deus era a mesma? Não? Não? A maioria falou não. Eu também acho que não. Justamente pelo que a gente falou agora há pouco. Que a gente vai evoluindo e vai aprendendo, vai se aproximando de Deus e vai compreendendo melhor isso tudo, né? Quando você liga a televisão, eu não estou incentivando vocês a verem televisão não, tá? Estou tentando não ver mais. Só consigo ver o Corinthians lá e está muito difícil ultimamente até. Quando você liga a televisão e ouve lá uma coisa muito que a gente chega até a arrepiar, né? Vou dar um exemplo aqui, gente, que não é verídico, né? Mas tipo assim, a mãe que abandonou um filho, ou um pai que matou a família toda, né? Que cometeu um assassinato, matou a família, matou a esposa, matou o filho, enfim. Quando a gente está conversando entre nossos grupos lá, né? Nosso pessoal lá, minha família, né? Então, nossa, mas será que tem pai ou mãe capaz de fazer isso, né? Aí eu falei assim, você imagina, se a gente sabe que o espírito não evolui, ele só evolui, imagina o que esse espírito não fez antes. E isso serve para nós, né? Se você não é capaz de cometer um ato desse, muito provavelmente você já foi capaz de fazer algo assim ou parecido. Até porque quando a gente nasce, como o Chico falava, que ninguém erra de endereço, a gente geralmente nasce entre espíritos com os quais a gente tem afinidade. E afinidade, se você procurar no dicionário, não é só afinidade para o bem, você é afinidade também para o mal. O ódio traz afinidade. A afinidade é de se aproximar, né? De se atrair. Então a gente normalmente nasce entre desafetos. Às vezes tem algum ali que nasceu para se dedicar a corrigir, a nos ajudar, né? Eu vejo minha mãe assim, ela é aquela que provavelmente se colocou como missionária ali naquela família que a gente nasceu. Mas todos nós estamos na família para corrigir problemas mesmo, né? Então, se a gente está sempre evoluindo, se a gente ouve esses crimes bárbaros que chegam até a arrepiar a gente, né? Imagina o que esse espírito não fez antes ali, em uma encarnação anterior, ou umas duas anteriores, vai saber, né? E a gente também já foi capaz, nós já fomos, como é que chama aquele os
ser humano que se alimenta de ser humano Canibal. nós já fomos canibais, né? A gente já nasceu se preocupando somente em subsistir, né? Nós já fomos selvagens, né? Então, a compreensão, embora a gente já tivesse a centelha divina naquela época, naquele momento, a compreensão de Deus era diferente. Então, na medida em que a gente vai experimentando, experienciando, errando, corrigindo, evoluindo, a gente vai se aproximando de Deus e a compreensão de Deus também aumenta junto com a gente, né? Por isso a sensação às vezes de que Deus vai mudando, Deus é o mesmo, a gente é que muda. Mas vamos voltar na lei, né? Então Deus utiliza das leis para comandar todo esse negócio aqui que a gente está inserido, né? E se a gente não precisa recorrer ao universo, vamos pensar no nosso planeta, que é o que nos interessa, é onde a gente está vivendo e é onde a gente tem que aprender, é aqui com os recursos que nós temos hoje, né? A lei de Deus, a lei natural, ela é subdividida em 10 partes. Vocês fazem aqui o ESD? Aquele programa de estudo? Não, né? Então ela é dividida em 10 partes, a lei de Deus, né? Então tem a lei de adoração, vamos uma de cada, né? Lei de adoração. Então existe um preceito, uma regra, entre aspas, para isso, para adorar, entendeu? Lei de trabalho, lei de reprodução, crescei-vos e multiplicai-vos, está lá no Evangelho, está lá na Bíblia, tudo quanto é lugar aí, e está na lei de Deus também. Lei de conservação, falei agora há pouco, né? Quando a gente está lá no início da nossa história como espírito individualizado, a gente tem uma preocupação só, que é viver, que é sobreviver, né? É caçar para comer, enfim, para se defender dos animais ou das outras tribos. Então é a lei de conservação. Lei de destruição, existe também regra, e Deus está também nas destruições. A gente, quando vê tragédias coletivas, mortes coletivas, a gente também fica muito afetado quando a gente vê isso, né? Principalmente quando acontece com a gente. Eu estive trabalhando em Barretos hoje e tinha uma cliente minha lá, ela tem uma loja e ela estava falando que ficou 23 dias lá, deu uma chuva, acho que em fevereiro, né? Deu uma chuva grande lá, que ela ficou sem poder trabalhar, vender na loja, vendia só por telefone, porque estava tudo impedido lá, não conseguiu o cliente chegar lá. Então essas intempéries, essas dificuldades, essas tragédias também têm base na lei divina. Existe um porquê disso. Um avião não cai porque faltou combustível, né? Provavelmente faltou combustível, mas não foi por isso que ele caiu. Ele tinha que cair com aquelas pessoas que estavam ali. Então existe lei para isso também. Lei de sociedade, a gente vive em sociedade. Aliás, gente, para a gente viver em sociedade, a gente tem que seguir também as leis dos homens, né? Eu estou falando em lei divina aqui, a gente não pode se esquecer de cumprir a lei dos homens também, né? Som baixo, depois das 10 horas, né? Porque depois tem todas as sanções, né? Lei penal, lei civil, quem já se separou sabe como é que funciona isso, né? Tudo que a gente fizer de errado dentro das leis dos homens também vão acarretar problemas. Aí depende também das suas amizades, dos seus relacionamentos, diferente de quando é a lei de Deus. A lei de Deus cuida de todos de forma igual. A lei dos homens tem um pouquinho de diferença. Lei do progresso. Essa lei do progresso, essa parte da lei de Deus, é aquela que trata, do que eu falei agora há pouco, que é impossível retroceder na lei de evolução, na escala evolutiva. Eu não volto a ser o que eu já fui. Se eu deixei de ser vaidoso, eu não volto a ser vaidoso. Eu tenho que cuidar agora do orgulho. Aí eu vou levar quantas encarnações para combater o meu orgulho. Aí depois tenho que combater a
sovinês, né? A mão fechada, né? E assim por diante. Tem gente que consegue completar o ciclo evolutivo numa encarnação. É muito difícil, mas dizem, né? A espiritualidade fala que os espíritos completistas, né? Eles conseguem completar tudo que combinaram no planejamento reencarnatório, né? Não faço parte desse pessoal, viu? Não tem mínima chance de ser dessa galera. Lei da igualdade, lei da liberdade. Eu tenho visto muita discussão aí no meio político. Não sei se os políticos também têm essa centelha divina, né? Embora não pareça, mas eles também têm. Então eles têm também a compreensão sobre Deus, né? Não sei quanto, mas têm, deveriam ter. Mas há muita discussão hoje em dia da importância da liberdade. Tem alguns que defendem que a liberdade é até mais importante do que a própria vida, né? Você ter a vida, ter a liberdade. Para quem tem liberdade, a gente de repente não alcança que isso quer dizer. Mas imaginem viver numa sociedade ou num país, né? Vamos pensar em países que a gente sabe que tem por aí, que você não pode pensar, você não pode professar sua fé, né? Você não pode falar algo que vai em desacordo da cabeça de alguém que comanda aquele país, né? Então tem a lei da igualdade também, a lei da liberdade, e por fim, aquela mais importante que resume todo o bom comportamento do homem de bem, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. São 10 partes da lei de Deus. Essa é a mais importante, no sentido de que ela nunca será demais, né? Você pode ter às vezes liberdade demais e fazer mau uso dela. A destruição traz problemas, traz sofrimentos, enfim. Se você for justo, caridoso e amar o próximo, nunca alguém vai te condenar por ter usado esses 3 atributos excessivamente. Já pensou alguém falar para você assim: você está amando demais o próximo, você está sendo muito caridoso, né? Você está sendo muito justo. Então, por isso que ela é considerada a principal parte da lei de Deus, lei de justiça, amor e caridade. Todo aquele cristão que consegue avançar nesses atributos está no bom caminho. O homem de bem, né? Que fala isso. Tá certo? Tem uma outra parte aqui que eu separei para passar para vocês, também de Allan Kardec, que fala também da lei natural, da lei divina, né? No sentido filosófico, nossa doutrina tem o lado científico, filosófico e religioso. A gente aprende isso aqui na doutrina, né? Então, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso. Porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Então a nossa doutrina, ela não tem convenção, ela não tem dogma, ela não foi escrita por alguém, ela nos foi transmitida pelos espíritos, através da codificação feita por Allan Kardec, e depois vários outros ajudaram na evolução do espiritismo, e toda ela está calcada nos ensinamentos do Cristo. Tudo que Jesus Cristo trouxe há 2000 anos atrás, a nossa doutrina confirma e explica aquelas partes em que Jesus precisou lançar a mão de linguagem figuradas para a época, para que o pessoal, para que o povo da época entendesse, né? Então o Espiritismo é isso, por isso que ele está calcado nas próprias leis da natureza, nas próprias leis de Deus. O Espiritismo não desmente nenhuma lei de Deus. É como o próprio Cristo disse: eu não vim para descumprir a lei do meu Pai, algo assim, né? Eu vim para confirmar as leis do meu Pai. Chico Xavier diz o seguinte:
sobre as leis, sobre a lei divina ou a lei de Deus, né? Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Não precisa resumir, mas eu vou tentar dar a minha interpretação, né? Toda vez que a gente sair fora do Evangelho de Cristo, que é o compêndio, né? É a reunião de todas as leis de Deus, a gente vai ter que ali na frente corrigir alguma coisa. Ou através de uma prova, porque você se mostrou ou vaidoso, ou orgulhoso, ou sovina, enfim, ou egoísta, né? Ou através de uma expiação, porque a gente deliberadamente fez mal a algum irmão. Gente, não tem erro. Descumpriu o Evangelho, foi contra a lei de Deus, se prepare, ou se fosse possível se preparar, vai ter que corrigir. Não tem jeito. Se a sua consciência falou algo, pesou, tenta corrigir o quanto antes, né? Não leva isso para outra vida, não deixa isso ficar ali uma feridinha que vai aumentando. Vamos tentar corrigir, porque senão a gente pode nem ter chance depois de corrigir tudo isso. Tá certo? Nós estamos indo para o final já das leis de Deus, das leis divinas, né? O recado que eu queria deixar para vocês é esse: é tentar relacionar os atributos das leis de Deus com o próprio Deus, que é o autor dessas leis, né? E tentar mostrar para a gente o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa ascensão na escala evolutiva. Não vamos cair no conto da carochinha, não tem outro caminho. Se alguém falar assim, esse caminho é mais fácil, você vai ascender mais rápido, não acredite. Se descumprir o Evangelho ou a lei, qualquer uma das leis de Deus, é enrascada. A gente não pode cair nesse ponto. Eu estou falando isso porque nem sempre é alguém que nos leva, né? A gente pode ser um daqueles que tentam levar alguém, né, para o caminho errado, mas é sempre esse caminho mais fácil é o mais perigoso. Tá certo? Alguma pergunta com relação ao que a gente conversou? Alguém quer comentar alguma coisa? Sandra? Não, é isso aí. Tá, deu para a gente desenvolver um pouco? Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que o tema tenha ajudado, quanto tem me ajudado também. E numa próxima oportunidade, Sandra, conte comigo. Sou muito bem recebido aqui, fico muito à vontade. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Obrigado.